Olá, sou Jatiane. Vou começar agora o primeiro dia do nosso seminário, Como as emoções afetam o desenvolvimento humano. Fiquei muito feliz quando eu lancei a chamada, o convite na internet e as pessoas começaram já a interagir. E cada um que veio aqui participar comigo, eu fico muito feliz e muito agradecida a você. Fique comigo, fique participando, que eu escolhi fazer esse seminário justamente pela participação, de ter esse momento de troca, de escuta, de compartilhamento de informação. Então, eu faço graduação de bacharelado em psicopedagogia, estou no 3º ano, ano que vem, se tudo der certo, eu me formo. Estudo na Uninter, no polo de Jaraguá do Sul. Esse seminário faz parte do meu estágio institucional. Então, por isso que eu escolhi fazer ele para pais e professores. Por causa da pandemia, eu tive dificuldade de conseguir um estágio presencial. Então, ele é totalmente online. E eu escolhi deixar ele, vai ficar gravado no YouTube, vai ficar permanente para alcançar mais pessoas. Vão ser 6 dias de 1 hora cada dia. Eu vou deixar para vocês o meu e-mail, caso vocês tenham algum comentário e não queiram colocar aqui embaixo, em público, mandem por e-mail, comentário, dúvida. Eu vou amar ler os comentários e estar respondendo dúvidas de vocês. É jate.venturi@gmail.com. Vou colocar aqui do ladinho também para vocês ver e vou deixar na descrição do vídeo também. A descrição desse evento é um seminário que eu escolhi porque eu já falei que é para ter uma participação, uma troca, não ficar só eu falando. Público-alvo eu escolhi, serve para todos esse trabalho, porque é assunto de emoções, saúde emocional. Você vai ver que em muitos momentos você vai se identificar, vai ver que você pode usar isso. E tem vezes que você vai usar especificamente para o seu aluno, seja aluno ou filho, seja criança ou adolescente. É assim, porque a gente precisamos aprender para a gente passar para eles o exemplo. Não adianta nós aprendermos só a teoria, só falar, mas tem que ter uma teoria para ter a base e a prática para ser o exemplo para eles, ok? Então, quando eu falar educadores, são os pais, os professores, a babá, e os educandos são os filhos, os netos, as crianças, os adolescentes e os seus alunos. Eu gostei de escolher esse público porque abrange bastante gente também, né? Objetivos desse trabalho. O objetivo principal é construir o conhecimento e a prática sobre inteligência emocional para uma educação melhor. A educação ou desenvolvimento humano integral, ela serve para tudo na vida, a inteligência emocional, a saúde emocional. Mas, com certeza, como o trabalho aqui é de psicopedagogia, e eu chamei os professores, chamei os pais, eu vou com certeza interligar esse assunto de emoções, muitas vezes e bastante com aprendizagem. Também eu vou buscar demonstrar um pouco do que faz a psicopedagoga, porque muita gente, quando eu digo que eu estou estudando psicopedagogia, mas o que é isso? Me explica. Então eu vou explicar aqui, geral, para vocês saberem que é uma profissional que vocês podem contar para muitas coisas na área de educação. Vamos buscar entender o processo da aprendizagem, especificamente relacionado com as emoções, desenvolver a inteligência emocional, como eu disse, vai desenvolver pessoal nos próprios educadores e também para transmitir aos educandos, em cada fase do desenvolvimento deles. Porque cada fase da vida
o desenvolvimento humano, desde da gestação até na velhice, as emoções, elas acontecem diferente no corpo da gente, no cérebro da gente. Então, é necessário nós sabermos lidar com isso, como desenvolver ela da maneira adequada para cada fase, para cada situação. Então, obviamente, aqui vamos ter muito assunto para conversar, muito aprendizado, mas nunca vai ter uma receita de bolo pronto. Vai ser uma coisa que você vai analisar, vai se autoconhecer, se autoexaminar para ver a sua situação, a situação que você quer aplicar, mas com certeza vai ter coisa que você vai poder aplicar e entender junto aqui com a gente, ok? Justificativa desse trabalho é uma área que afeta a aprendizagem emocional. Uma área que afeta a aprendizagem emocional. Nós temos áreas que são internas, que vai afetar na aprendizagem. Tem áreas externas, o ambiente, aquele que ensina, os recursos que eu tenho, são coisas externas. Tem coisas físicas, tem muitas coisas, mas aqui em especial a gente vai buscar aprender sobre essa área emocional. Esse seminário vai buscar compartilhar informações que possam prevenir problemas ou obstáculos na aprendizagem. Então, ele já vai ser um trabalho de prevenção, porque eu vou passar as informações e você aprendendo a maneira de fazer, de aplicar estratégias de desenvolvimento para os seus educandos, você vai prevenir problemas e obstáculos. Ou até você vai ver obstáculos que tem, através de coisas que vai ser falado aqui, você vai poder tirar esses obstáculos ou pular esses obstáculos para uma melhor aprendizagem e desenvolvimento humano. Tá, de forma interventiva em problemas que já tenham. Até falei isso. Metodologia e preparação, que eu fiz tudo para estar aqui apresentando para vocês. É tudo baseado em dados científicos, metodologia estado da arte, revisão bibliográfica para a preparação de todo o conteúdo. Então, no final sempre eu vou colocar dos slides as referências dos livros, dos artigos científicos que eu usei. É tudo com uma base científica de profissionais habilitados, estudados, que já aplicaram as coisas, tudo que vai ser passado aqui. Entende? Então, hoje é dia 1º, nós vamos ver, basicamente, vai ser uma introdução de todo o nosso seminário. Então, eu quero começar bem devagarzinho, ver sobre a emoção e ir se aprofundando. E depois, mais para frente, indo para cada fase da criança, desde a gestação até ali adolescente e adulto, ok? Então, hoje nós vamos ver o que é emoção, como as emoções influenciam na nossa vida e qual o papel da psicopedagoga no desenvolvimento emocional. O que é emoção? A emoção, ela é uma reação, é um impulso. Ela significa afastar-se. Quando acontece alguma coisa, de imediato a pessoa tem uma reação. Pode ser de um susto, pode ser de raiva. Essa reação, ela pode ser uma coisa bem rápida assim, mas ela vem rápida assim, como eu disse, só que ela pode também ficar mais tempo no teu corpo, as reações. Eu queria ler primeiro, antes de pular ali, aqui neste livro, Neurociência das Emoções,
que eu vou usar bastante, de Everton Adriano de Moraes, tem uma frase aqui, um parágrafo. As emoções, como definir momentos vivenciados, sorrisos inesquecíveis, pessoas que marcaram nossa vida e trouxeram histórias inigualáveis por meio de bons momentos. Existem também momentos que marcam nossa vida de uma maneira contundente, não saudável e deixam memórias negativas. Podemos dizer que essas experiências são advindas de relacionamentos, aprendizagens, conhecimentos adquiridos, maturidade e aprimoramento. Veja que as emoções, elas podem ser algo positivo ou negativo. Elas podem te fazer mal ou bem. Elas podem estar influenciando positivamente ou negativamente na sua vida. Algumas emoções. Para não ficar chato e vocês dormirem, eu não vou ler cada emoção. Depois vocês podem pausar e estar lendo elas. Mas assim, ó, temos as 8 emoções consideradas as emoções básicas. São a base. E as outras emoções são derivadas dela. São as emoções secundárias. Então, dentro da ira, por exemplo, eu tenho a fúria, revolta, ressentimento, raiva, ódio, violência. Essa tabela eu fiz baseada no livro do Daniel Goleman, que fala muito e tem até mais livros sobre inteligência emocional. E para cada pessoa a emoção age de maneira diferente. Cada pessoa tem, obviamente, um nível de emoção diferente. Aqui são as expressões da emoção. Essa base a gente vai usar mais vezes. A gente precisa conhecer as emoções e as expressões dela para podermos ensinar desde o bebezinho. Vocês vão ver quando eu trabalhar a parte dos bebezinhos com vocês, como passar para eles aprender sobre essas emoções. Entender reações físicas acontecem internas devido às emoções. Ela é uma emoção tipo psicológica, emocional, mas ela afeta fisicamente a pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma ansiedade muito grande com alguma coisa nova, a ansiedade ela está dentro do medo. Então a ansiedade ela está com medo do futuro, ela está com medo porque ela não sabe fazer, e ela pode ficar com falta de ar, com dor de barriga, por exemplo, devido à ansiedade. Se a pessoa está com raiva, ela pode ficar com suor frio, pode tremer o corpo, raiva ou tristeza, pode dar dor de cabeça. Então, são inúmeras reações físicas que acontecem no corpo da pessoa, das crianças, devido às emoções. Elas afetam muito, começando já pelo corpo. O corpo todinho, o cérebro, todo o corpo tem reações devido a hormônios, tudo, reações devido à emoção que você sente. Também, mais uma vez, dizendo, às vezes são reações que vão te fazer se sentir mal, ou às vezes emoções que vão te fazer sentir bem. Aqui eu já começo a dizer, faltou dizer uma coisa aqui no outro, sobre a externo também eu queria falar, que
Existem influências, por exemplo, se a pessoa tem depressão, tem a doença depressão, ela vai ter mais tristeza, desânimo, a emoção de tristeza, desânimo na vida dela, ela vai ter mais. A depressão também acontece, infelizmente, né? Também acontece em crianças. E outro exemplo, lesão na cabeça. Uma lesão na cabeça, por exemplo, pode estar ocasionando um transtorno, às vezes, alguma coisa diferente, não normal, não típica de ser na emoção daquela pessoa. Outra questão genética também influencia. Álcool, por exemplo, bebida alcoólica vai fazer a pessoa, como o álcool vai para o cérebro, passa no cérebro também, a pessoa que bebeu muito vai mudar as emoções dela, ela vai ficar muito corajosona, vai fazer coisas estranhas, perder o medo, ou até se é uma pessoa tímida, vai falar um monte, vai rir um monte, vai ser totalmente diferente, vai mudar o comportamento e a emoção dela devido ao álcool. Então, muitas coisas influenciam nas emoções também, entende? Aqui eu botei um vídeo de atravessar a estrada, porque eu ia filmar, mas ficou meio chato porque não tinha muito trânsito. Então, assim, as influências da emoção na vida, um motivo dela existir é para a manutenção da vida. Então, quando eu vou atravessar a BR, por exemplo, eu vou ficar com medo de me machucar, de um carro me atropelar, eu vou cuidar para atravessar. Vou ter uma emoção do medo. Ali, ó, a emoção do medo vai ser uma coisa positiva, sendo que vai ser para eu cuidar, para atravessar, para eu sobreviver. A não ser que o medo fosse de tal maneira que eu nem saía de casa com medo, daí é outra coisa, é outra história, digamos assim. Mas, medo, por exemplo, de eu estar numa altura, eu não, porque realmente esse medo eu tenho bastante, de subir uns degraus, eu já fico com muito medo. Mas uma pessoa que está trabalhando na obra no alto, claro, ela deve estar de cinto de segurança, por segurança já de cair de lá. Mas acredito que, né, a reação de cada pessoa é diferente, mas dá aquele medo de, né? Pode reparar, com o hábito, tem coisas que a gente não deve parar de fazer por medo. Por exemplo, dirigir. Eu voltei a dirigir faz pouco tempo, a gente estava um tempo sem carro. Quando eu voltei a dirigir, me dava realmente uma ansiedade, um medo muito grande de bater o carro, até pegar o jeito do carro, é um carro comprido, pegar o jeito de acelerar, de trocar a marcha, enfim, né? E perdi um pouco daquele hábito e a prática de dirigir. Então eu estava indo dirigir e me dava muito medo, muita ansiedade, me dava um rebuliço na barriga, um calorão, um suador. E eu, falei pra minha filha, será que eu tenho que parar de dirigir, que eu não tô mais conseguindo? Não, mãe, não faça isso. Daí eu persisti, daí eu comecei a reparar que de novo eu tava diminuindo esse medo, conforme o hábito de dirigir mais. Daí, às vezes eu passava naquele trevo lá, que outra vez eu fiz toda apavorada, toda com medo. Daí na próxima vez que eu fui, já fui mais fazendo aquele trevo lá mais tranquilamente. Tá vendo como o hábito, como cada fase da nossa vida, então dos nossos educandos também é da mesma maneira nisso. Eles precisam aprender, eles precisam praticar as coisas para criar saber esse controle de emoção, saber qual emoção que deve ser mais segurada e você tem que ir na meta, por exemplo, né, eu ali, ir na meta de dirigir e pronto. Fazer esses vídeos aqui, para mim, foi um misto de emoções, porque pesquisar, escrever, para mim é tranquilo,
eu tenho o hábito, gosto de ler, pesquisar, mas a parte de gravar o vídeo foi bem mais complicada, me deu medo, me deu vergonha, me deu um monte de coisa, mas eu tenho que fazer, eu quero fazer, eu persistir, pedi ajuda também da minha família aqui para estar atrás da câmera, para me dar mais uma segurança de eu conversar com eles, e, né, não ficar só olhando para uma câmera que é muito ruim e estranho para mim estar fazendo assim. Então, Deus, se eu estou aqui é porque deu certo. Então, é hábito. Vou praticando, quem sabe eu vou ficar ainda melhor nessa habilidade de gravar vídeos, passar mensagens para as pessoas. Botei mais uma emoção. O nojo, por exemplo, por exemplo, a gente cheirar uma comida estragada. Você não vai querer comer, você vai ficar com nojo, vai jogar fora. Isso já é uma prevenção, uma manutenção da vida também, para você não comer algo que vai te contaminar, te fazer mal. Cobra. Muitos têm muito medo de cobra, igual eu, né? Então, esse também é um medo. E o medo de animais, medo das coisas, também se aprende. Olha só que interessante. Porque tem gente que tem cobra de animal de estimação e tudo, né? E pega e tem dentro de casa. E tem pessoas que se vê, sai correndo, quase tem um negócio do medo. Número 10. Escolhas da vida. As emoções interferem muito nas escolhas dos relacionamentos. Casamentos, divórcios, amizade. Tudo é pelas emoções. Geralmente a gente vai escolher o que nos deixa feliz, que nos deixa com amor, com empatia, com gratidão, né? Aqui eu coloquei acidentes. Aqui, ó, olha só, se tiver no carro 2 pessoas e começar a discutir, brigar ali, vai ficar um clima, o que está dirigindo pode ficar nervoso e tal, e bater o carro, se acidentar. Então, são coisas que acontecem. Olha o tamanho da influência de agir com tamanha raiva. Não conseguir controlar a raiva, a emoção na hora e acontecer algum acidente desse tipo. Entende? A emoção no trabalho. Se for um novo trabalho, então tem um novo ambiente, você não sabe as pessoas que vai encontrar, dá sempre aquela ansiedade, mas você vai lá, encara e consegue. Numa reunião, se você tem que apresentar alguma coisa numa reunião, falar, é uma coisa que dá aquela emoção diferente. Se você já está com o hábito de participar desse tipo de reunião, vai dar uma emoção, mas não tão forte quanto se você não tem tanto hábito. É sempre um desafio, tem as pessoas, tem o chefe. Esse bonequinho não parece tão animado assim nesse serviço, ele tá com alguma emoção ali de alguma coisa. Até esse rapazinho aí me lembra uma outra pessoa chegando, um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Chegando em casa depois do trabalho. Vamos ver o que vocês acham. Como é que foi seu dia hoje? O inferno, não aguento mais aquele lugar! Eu queria pedir minhas contas, mas eu não vou, sabe por quê? Sabe por quê? Eu não vou dar um gostinho deles não me pagarem meus direitos, não! Eles que me demitam! Tem hora que acontece, né? Umas emoção assim, meias afloradas
flor da pele, coitado desse que perguntou ali, que conversou, que estava de boa em casa e o outro chegou assim, né? Imagina se fosse o filho ou alguma coisa assim. Para você ver como as emoções afetam a nossa vida. Óbvio que ninguém é perfeito, mas buscar ter um equilíbrio, um desenvolvimento integral, por isso que é importante o desenvolvimento como um todo, né? O desenvolvimento das emoções também é muito importante. Como vocês estão vendo, quantas coisas que influenciam na emoção. Estou dando um exemplo bem para vocês, porque, como eu disse, preciso que nós, como educadores, entendamos bem e aplicamos bem esse desenvolvimento emocional para nossos filhos aprender com nós falando, explicando para eles, mas também eles vendo nós praticar essa inteligência emocional, que é mais interessante. E a vida é assim, tem muitos desafios mesmo, por isso precisamos estar aprendendo, estar se desenvolvendo em todas as áreas. Fica aqui a pergunta: o que nós necessitamos mais do que nunca? Nós necessitamos deixar as emoções nos controlar ou nós controlar as emoções? Fica a pergunta para vocês me responder aqui nos comentários. E ensinar tudo isso aos nossos educandos. Então aqui os professores conhecem bastante a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. É um documento que rege as escolas. Então, para vocês, só vou dar uma pincelada, que em vários momentos na BNCC tem nas competências gerais, em várias competências gerais, tem também várias habilidades que tem a ver com saúde emocional. Como vocês podem ver ali no 8, competências gerais de educação básica: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, é interessante como estamos no caminho, né? Se você está aqui comigo hoje, eu fico muito feliz porque, sabe, é um trabalho de suma importância. É uma base, é um aprendizado que parece básico, parece que todo mundo sabe, mas é necessário que todo mundo sabe também ser ensinado às nossas crianças. Elas não são todo mundo sabe. Elas precisam da gente ali em alguns momentos, elas observando nós nos momentos do dia a dia, vendo como a gente faz as coisas básicas da vida também. Entende? As emoções também são um dever nosso, um dever de toda a sociedade. Como vamos ver ali no... Cibele, pode ler para nós, enquanto eu posso tomar uma aguinha? É nosso dever cuidar das nossas crianças e adolescentes, como descrito no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Título 1, artigo 4º. Pode ler bem alto e bem pausadinho para eles ouvirem bem, Cibele. É dever É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida. Eu pulei, né? Tá certo. Ah, tá. A saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Brasil, 1990. Muito obrigada. Então, é dever de toda a sociedade efetivar
tudo isso. A saúde é saúde mental, saúde emocional, tudo isso é saúde, é de suma importância para todos. Eu queria ler aqui para vocês sobre o autocontrole, que a saúde, e ali antes nós vimos na BNCC, falou do autocontrole. Aqui, ó, é capacidade para lidar com elas, lidar com as emoções. Isso tem a ver com o autocontrole. Eu queria ler aqui desse livro, que eu já li antes ali. O autocontrole é uma função que resulta de ativações em alto nível do córtex pré-frontal e que muito contribui para a organização das ideias e do processo do aprender, tanto no contexto escolar quanto fora dele. Em outros contextos, o autocontrole também é requerido, constantemente para decidir e planejar negócios, entre outras várias ações, ou seja, ele é um dos responsáveis pelas ações de comportamento controlado, o fazer e o não fazer, o aprender e o não aprender. Olha só, como a emoção, por exemplo, de felicidade, de tristeza. Se a pessoa, por exemplo, a criança está aprendendo a ler, se ela liga aquele aprender a ler como algo ruim, tipo assim, a pessoa que está ensinando ela, um exemplo, é uma pessoa que está muito agressiva com ela, muito nervosa, sem paciência para ensinar, ela pode ligar aquele momento de aprender a ler a algo ruim e não conseguir se concentrar ali nas letras, porque aqui dentro não está bem. Lembra que eu falei do interno? O interno dela não está bem para ela se concentrar na leitura. Eu tenho professoras aqui me assistindo também junto. Gostaria que vocês comentassem aqui sobre isso que eu estou falando, se é assim que acontece. Tem professoras alfabetizadoras aqui. Então, decisões, planejamento, fazer e não fazer, aprender e não aprender. Então, precisamos de esse autocontrole e ensinar para eles. Aqui tem mais um pedacinho. O campo da aprendizagem é amplo e está interligado a inúmeras e outras funções de ordem ambiental, psicológica e social, eu com o outro. Portanto, havendo uma falha em todo esse processo, pode ser que haja um desajuste social, emocional e ou psicológico. Por isso, quando se identificam correlações, por exemplo, entre uma demanda de violência psicológica e agressão física, é importante localizar a raiz do problema e trabalhar sobre ela para lograr sucesso em nível de controle emocional e também cognitivo. Cognitivo é o adquirir o conhecimento. Então, é tudo interligado. Então, a emoção precisa estar fluindo também para influenciar, para estar interferindo positivamente na aprendizagem e em todo o desenvolvimento integral do ser humano. Quando eu falo de desenvolvimento integral, então eu estou trazendo muito mais coisas, bônus maravilhosos para nossos educandos. Autonomia, por exemplo, o que a gente quer para eles? O melhor para o presente deles, o que eles precisam aprender agora, o que a gente quer ensinar, a gente quer que eles obedeçam, influencia em tudo isso, e também para eles no futuro, quando chegarem à fase adulta, né, ser uma geração que constrói as coisas, uma geração com esperanças e com pulso firme, trabalhador, enfim, que vai construindo a história deles a cada dia de forma com sucesso, com plenitude. É isso que a gente vai buscar, algo maravilhoso. Aqui é os maus tratos. Esse trecho eu peguei do livro Desenvolvimento Humano. Vocês vão ver várias vezes eu usar dele, da Papalha.
do papaya. Então, os maus tratos, é importante conhecermos que estamos fazendo para a gente não praticar abuso e negligência com eles. Vou pedir para o Rafael estar lendo para mim o primeiro parágrafo. Maus tratos, abuso e negligência. Embora a maioria dos pais sejam amorosos e afetuosos, alguns não podem ou não querem prestar os devidos cuidados a seus filhos e outros, deliberadamente, lhes causam danos. Os maus tratos, sejam eles perpetrados pelos pais ou por outras pessoas, consistem em pôr a criança em risco, propositadamente, ou quando isso deveria ser evitado. Então, olha só, maus tratos propositadamente ou quando poderia ser evitado. E se está fazendo algo errado, que pensa que é certo, mas não está fazendo certo, está prejudicando o presente do seu filho, do seu aluno e do futuro dele. Olha só no outro parágrafo aqui. Maus tratos emocionais incluem rejeição, aterrorização, isolamento, exploração, degradação, ridicularização ou negação de apoio emocional, amor e afeição, ou outras ações ou inações que possam causar transtornos comportamentais, cognitivos, emocionais ou mentais. Olha só, negação de apoio emocional e negação de amor ou afeição são coisas muito tristes, mas existem, por isso que eu quis também falar sobre isso. E eles são ruins e ainda vão causar transtornos comportamentais, cognitivos, emocionais ou mentais. Então, é muito importante nós cuidarmos e aprendermos para sermos melhores educandos, melhores mães, pais, vós, cuidadores e também melhores professores, já que você colocou esse serzinho no mundo, dá todo o amor, atenção e aprender, cuidar ele, ajudar ele a desenvolver da melhor forma possível. Escolheu a profissão de ser professora, uma profissão tão linda e maravilhosa. Beijo para minhas pros. Então, é importante aprender sempre. Nunca é uma fonte inesgotável. Nunca nós temos todo o aprendizado do mundo. Sempre temos o que aprender. E sempre vamos se autoavaliar, buscar ser melhores, né? Ver se estamos cometendo erros. Sempre estamos, né? Mas assim, buscar reparar, né, no que pudermos eliminar. Influência da agressividade. Aqui é um teste da agressividade com o bebê, mas não agredindo o bebê. Mas eu vou soltar para vocês verem. Você já parou para pensar como a agressividade influencia na mente e no desenvolvimento das crianças? A facilitadora entrega um objeto para a criança, de forma gentil e amorosa. A criança explora esse objeto, segue as instruções, brinca e parece se divertir. Observe que nesse momento entra uma pessoa super agitada, falando agressivamente dentro da sala. Não necessariamente com a criança, mas com outras pessoas. Olha como a criança se assusta. That's aggravating. That's so annoying. A pessoa grita e a criança continua assustada. Nesse momento é ofertado outros brinquedos para a criança. E ela tem 20 segundos para brincar. Observe que ela ficou paralisada
Ela ficou assustada com aqueles gritos e não se interessou em explorar o objeto dado. A agressividade assusta e bloqueia as crianças. Pois é, ali pode ver que interessante que a pessoa entrou agressiva, nem foi falando agressiva com a criança, mas com outras pessoas que estavam na mesma sala. Antes a criança estava com vontade de brincar ali, mexer nas coisas que a psicopedagoga ou a psicóloga estava ofertando para ela. Depois ela não mudou, já a reação interna dela mudou por causa do ambiente externo, onde ela não quis, mas ela ficou, sei lá, com medo, alguma coisa assim, de ser repreendida por a outra pessoa, criou uma trava. Olha que como faz na aprendizagem as emoções, como interferem, como elas podem, essa palavra aqui, interferem, falei certo, como podem interferir, como podem ser um obstáculo, se é algo ruim, algo que obstáculo vai não deixar chegar à aprendizagem, ou vai ser algo que positivo. As emoções são usadas para algo positivo. E isso me faz lembrar, por exemplo, uma criança que está com fome. Isso não é uma coisa emocional, mas uma coisa orgânica, né? Está com fome, ir para a escola e a professora vai querer ensinar aula de ciência sobre frutas, vamos dar um exemplo. E aquela criança vai ficar pensando ali nas frutas, no morango, na banana, e vai ficar com mais fome ainda, vai lembrar da fome, vai ficar com dor na barriguinha de fome e não vai se concentrar para aprender aquela aula. Então, olha, as emoções internas, o que está acontecendo dentro, né, influenciam muito. Ela teve uma briga muito feia na casa dela, alguma coisa, foi para a escola, ela é uma adolescente, está lá pensando naquilo que aconteceu, ela vai ficar triste, ela não está legal, né? Então tudo tem que ser observado na criança, seja em casa ou no adolescente, tá? Todas as idades, ou na escola, né? O professor tem que ter essa visão de tudo isso que está acontecendo, lembrar de tudo isso que pode estar acontecendo com ela, ter esse olhar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Você já parou pra pensar? A criança tá triste, mas tudo bem, tomara que a gente consiga melhorar para ela não ficar assim, né? As crianças, elas têm muita capacidade de aprender muito, principalmente com nossos exemplos. Mili, pode ler para mim aqui o que estamos ensinando a nossas crianças e adolescentes? Esse primeiro parágrafo, por favor. O que cada pessoa ensina a criança importa, faz toda a diferença. Compreendendo alguns pontos de como o cérebro funciona, compreenderá melhor as emoções da criança, responder de maneira mais eficiente a situações difíceis e construir uma base para a saúde social, emocional e mental dele. Eu só imaginei a gente falando, né? Seja mais calmo, seja mais paciente, meu filho. Mas, né, eu faço aquela gritaceira, aquela brabeza, igual aquele do vídeo, o Vitor chegando em casa lá, né? Faço isso direto e vou lá e cobro e grito com a criança para ser paciente e ter calma. Então, tem que andar junto, né? A teoria e a prática. Por isso que eu quero fazer esse trabalho assim, completo. Teoria com a prática.
E, parece tão difícil. Quem poderá nos ajudar? Cadê a Cibele? Quem poderá nos ajudar? Olha só essa historinha aqui que eu fiz para vocês. Adolescente irritado. Agora eu vou precisar de outro voluntário para fazer o adolescente irritado. Não consigo lutar contra a ansiedade. Não fica ansioso. Nossa, muito obrigado pela dica. Como nunca pensei nisso? Então, olha só. O álcool gel são a dica que ele deu, né? Pro adolescente irritado pedindo ajuda. Não consigo lutar contra a ansiedade. Ele não fica ansioso. Deu a fórmula, né? Só pra brincar. Vamos fazer de novo, Cibele. Quem poderá nos ajudar? Pega a bonequinha. Que essa dali não foi grande ajuda do álcool Gelson. Quem poderá nos ajudar? A psicopedagoga, futura psicopedagoga. Mas tem muitas psicopedagogas, psicóloga. Então, tudo isso já é um trabalho que eu estou de coração e de buscando toda a preparação para dar o melhor para vocês já nesse estágio, aproveitando essa oportunidade para dar o melhor para vocês. Mas também, em qualquer momento que você vê que realmente precisa de uma ajuda profissional, busca uma psicopedagoga, uma profissional ou uma psicóloga, né, que elas vão dar todo um encaminhamento, todo o suporte necessário. Aliás, eu quero falar um pouco da psicopedagoga agora. Me perdi aqui. Tudo que envolve a palavra aprendizagem. Falou com a psicopedagoga. É isso daí. Ela quer que você tenha uma relação melhor maneira possível com a aprendizagem. Que você aprenda, que você se desenvolva. Seja na clínica ou na instituição. Esse trabalho aqui eu poderia estar fazendo numa escola, mas como veio pandemia, as dificuldades, então a gente está fazendo de forma online, que também tem as suas vantagens, porque você pode ver comendo pipoca, comendo alguma coisa, tomando seu café, e qualquer horário você pode pausar, você pode colocar eu para falar mais rápido na velocidade 2, enfim. Mas, claro que presencial também tem aquela coisa física, olho no olho, que eu acho também maravilhoso. Mas está sendo passado, né, coisas que você pode aplicar, você pode aprender na sua casa, na sua sala de aula com seus alunos. Então, a psicopedagoga é um profissional preparado para atuar na prevenção, como eu já disse, que esse já é um trabalho de prevenção de transtornos, de coisas piores por não saber lidar com as emoções, ensinar o desenvolvimento emocional para os seus educandos. Daí, o psicólogo também o psicopedagogo trabalha no diagnóstico, tratamento de problemas da aprendizagem. Ele trabalha na clínica ou na instituição, né? Se um dia eu ir lá na sua escola, fazer um trabalho de investigação, ver a queixa que tem, o que está acontecendo lá. É uma sala de aula que está muito agitada, ou é um aluno que está muito agitado, né, eu vou ter que analisar, usar os instrumentos próprios da psicopedagogia para fazer uma investigação, ser um detetive da aprendizagem e ver tudo que precisa ser feito para arrumar essa relação com a aprendizagem e ela ocorrer da melhor forma possível. Para que o ensino e a aprendizagem aconteçam, é necessário que aquele que ensina e aquele que aprende estejam conectados. Essas são frases do livro da Psicopedagogia, Fundamentos de
psicopedagogia. Minha primeira professora da faculdade, Genoveva Ribas Claro. Então, são coisas maravilhosas que eu aprendi. Que tem que estar conectado àquele que ensina. Isso também me lembra a afetividade, as emoções que estamos vendo aqui. Que é necessário aprender, ter essa conexão para ter uma relação de confiança da criança ou do adolescente, para ele poder ter vontade, ter confiança de aprender aquilo que você está ensinando para ele, entende? Prevenção do fracasso escolar, dificuldades escolares. O psicopedagogo, posso fazer também futuramente, quem sabe, se tudo der certo, um trabalho de oficina psicopedagógica, por exemplo, sobre TIA, transtorno do espectro autista, onde podemos ver tudo sobre isso, aprender a melhor forma de aprendizagem de quem é portador, do TIA ou de TDAH, como, né, lidar com os portadores da melhor forma possível, ajudá-los. São muitos trabalhos que pode... Por isso que eu amo, não tem uma coisa fixa, né? Tem muitas possibilidades e você tem que investigar, você tem que sempre é um trabalho novo, sempre é uma coisa nova que você precisa estar buscando. Acho que tem aqui nesse livro também algo que eu queria ler. Há outras possibilidades que, no contexto o psicopedagogo no contexto escolar. Enfatize o essencial, conceitos e conteúdos estruturantes com significado relevante de acordo com a demanda em questão. Ele pode orientar e interagir com o corpo docente, que é o que também eu chamei os professores aqui. Reforça a parceria entre escola e família. É importantíssima essa harmonia da escola com a família, para estarmos ensinando nossos, filhos, nossos educandos. Incentive a implementação de projetos que estimulem a autonomia de professores e dos alunos. Eles poderem agir, fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Ok? E assim, muitas vezes o psicopedagogo vai analisar se de repente a pessoa também, mas na clínica esse trabalho, mas na escola também, na psicopedagoga na escola, ela vai ter um olhar, dependendo de certa altura, ela vai conversar com a família, dizer que seria bom encaminhamento de uma psicóloga, de um fonoaudiólogo, dependendo de cada caso. É um trabalho ali de harmonia em toda a equipe escolar e com mais profissionais. Aqui, eu vou mostrar mais um videozinho. Toda fase vai ter os desafios, toda fase da vida, para todo mundo é assim. Tem desafios, tem obstáculos para vencermos mesmo. Seja na maternidade, ou seja na vida escolar. Vamos persistir juntos para buscar o equilíbrio. Esse trabalho é um trabalho de controle emocional, é para buscar um equilíbrio onde seja bom, onde as emoções influenciam positivamente, onde a gente saiba controlar ela para ela nós não se auto-sabotar, nós deixar a nossa vida virar numa bagunça porque não conseguimos controlar a emoção. E a mesma coisa ensinar para os nossos educandos. Eu quero deixar para vocês agora
uma tarefa, se possível, um deveres de assistir um filme, Escritores da Liberdade. Esse filme eu já assisti um monte de vezes, principalmente por causa do estágio. Eu vou usar ele para falar dele algumas coisas no próximo encontro nosso, no dia no dia 2 do nosso seminário. E eu gostaria, se vocês pudessem assistir, estar comentando sobre esse filme comigo. Daí, no próximo encontro, eu vou estar lendo comentário, vou estar interagindo, compartilhando informações. Reparem bem nesse filme e me comentem o que acharam. E eu agradeço muito a presença de cada um. Vou mostrar aqui rapidamente um pouco do que veremos no próximo dia. Vai ser o que é inteligência emocional e como tê-la, e exemplos práticos, e vamos fazer a discussão sobre o filme que eu falei. Então é isso. Dão um like, compartilhem, chamem mais pessoas para estar participando. Espero que vocês gostarem. Desculpa minhas falhas e estou buscando também melhorar na minha oratória para falar melhor na câmera, principalmente com vocês, tá bom? Muito obrigada. Fique conosco até o final desse seminário. Até mais. Se cuidem. Pausa. As referências vou deixar no final daí para vocês verem e pesquisarem também, se tiverem interesse. Que aparece ali na tela para mim, talvez seja bom. E aqui não sei porque aparece tão pequeno para mim. Em vez de ser tela inteira. Deixa eu ver aqui, modo de slide. Assim fica melhor. Talvez esse modo de exibição aqui, ó, sem anotações. É bom também. Posso colar ali, né? Que é emoção, como as emoções influenciam nossa vida. Vamos fazer um rap para ficar mais interessante. Que é a emoção, as emoções são, em essência, impulsos legados pela evolução para uma ação imediata.